Vamos falar agora do método que é de exceção, de emergência, o nome já diz. Ele se baseia no fato de eu tentar ou atrasar a ovulação, que não ocorreu, ou dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo, ou a anidação do endométrio. O que a gente tem? A gente tem um método combinado IUSP, então falou IUSP, já sei que é o combinado, que tem 0,2 mg de etinil, estradiol e 1 mg de levonorgestrel. Posso usar uma dose única ou dividir um comprimido a cada 12 horas. Ele tem mais relação com náusea, para paciente ficar enjoada. Se a paciente vomitar até 2 horas, a gente tem que repetir esse método. Temos a pílula levonorgestrel, 1,5 mg, dose única. Ela tem uma excelente eficácia, então é de escolha, e também porque tem menos efeitos colaterais quando compara com o IUSP. A gente tem o Lipistral, 30 mg, é um modulador do receptor de progesterona. Ele tem uma eficácia semelhante ao levonorgestrel. O nosso protocolo do Ministério da Saúde não traz ele como método de emergência, mas outros protocolos trazem e já teve questão abordando. E temos o DIU de cobre, que também, gente, é um método de emergência. Todos esses devem ser feitos até 5 dias da relação desprotegida, sabendo que quanto mais tempo demora, diminui a eficácia. Então, imediatamente após a relação, tem mais eficácia do que após 1, 2, 3, 4 ou 5 dias. Outra coisa importantíssima, não existe contraindicação ao método hormonal de emergência. Então, a paciente tem uma trombose, ela pode fazer um IUSP. A paciente tem uma trombofilia, ela pode fazer um IUSP. A gente não tem, já que é um método que é para ser usado de exceção. Essa questão da URJ. Uma mulher de 24 anos comparece à consulta, relatando relação sexual desprotegida há 48 horas, quando se encontrava no 9º dia do ciclo menstrual. Refere ciclos menstruais regulares, com intervalos de 30 dias. Não utiliza método contraceptivo hormonal, por ter história familiar de tromboembolismo. Deseja saber se pode utilizar contraceptivo hormonal de emergência. Qual é a recomendação? Pode, porque não tem contraindicação ao método hormonal de emergência. Então, não iniciar, não, iniciar. Iniciar na época prevista para ovular, claro que não, que a gente não vai esperar para iniciar um método de emergência. Iniciar o mais cedo possível, durante as próximas 24 horas. Não iniciar, pois há a história familiar de tromboembolismo que não vai contraindicar nem que fosse história pessoal. E os métodos definitivos cirúrgicos que são baseados na lei? São a vasectomia para o homem e a laqueadura para a mulher. Gente, isso aqui, para mim, tem uma grande chance de cair na prova. Por quê? Porque a atualização dessa lei é recente e é uma atualização que mudou muita coisa. Ela foi muito revolucionária, então tem uma grande chance de cair. A atualização foi de setembro de 22. Então, vamos lá, como é essa lei? Ela modificou a idade. Então, agora, a gente pode fazer a lacradura em mulheres e homens maiores que 21 anos ou com 2 filhos vivos. Esses 2 filhos vivos já tinha antes, o que modificou foi a idade, que era 25, baixou para 21. Tem que ter entre o desejo expresso e o ato cirúrgico pelo menos 60 dias no mínimo, onde a paciente vai ter certeza se é isso que ela quer. Vão ser oferecidos outros métodos que não são irreversíveis. Isso aqui foi outra atualização da lei. Entre o momento que você diz que quer um método e ter o processo para que você o tenha, tem que ser no mínimo 30 dias. Não é para realizar a cirurgia, até porque eu preciso de 60 dias no mínimo entre a vontade expressa e o ato cirúrgico, mas que para seja disponibilizado meios para que você consiga a sua laqueadura. Isso aqui, uma modificação que muito já se batia, se tentava e que foi conquistada. Não precisa da anuência do cônjuge. Nem o homem precisa que a mulher vá lá e concorde e assine para fazer a vasectomia, nem a mulher precisa que o homem vá lá, concorde e assine para fazer a laqueadura. E essa aqui também é outra modificação muito polêmica. Até antes dessa lei, você não podia fazer na hora do parto, exceto aquela paciente com cesarianas consecutivas ou aquela paciente que tinha algum risco de vida ou do futuro bebê que ela fosse ter. Hoje em dia, pode. Se teve no mínimo 60 dias entre a vontade expressa e o parto, ela pode sim optar pela sua laqueadura. E vamos terminar a nossa aula com anticoncepção na adolescência, que também gera muitas dúvidas. Então, adolescente, pela OMS, é entre 10 e 19 anos. Esse adolescente, ele tem direito a uma consulta ginecológica, inclusive sozinho, caso ele queira ou ela não queira trazer o familiar, e a ter a disponibilização do método contraceptivo que ela escolher.
Claro que a gente sempre vai encorajar, pedir que converse com os pais, que traga a consulta, que divida esse momento tão importante. Mas se eu posso sim prescrever para aquela paciente o método que ela escolher. Até se ela for menor que 14 anos, que a gente considera um estupro presumido, eu posso prescrever sim. Eu só tenho que ter o cuidado de avaliar se essa paciente não está numa situação de abuso sexual ou alguma situação de risco que ela está colocando ela mesma ou terceiros. Se não for a situação, gente, ela tem direito à consulta e tem direito a acesso ao método contraceptivo que ela escolher. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula que eu adoro dar, porque é uma aula prática, é uma aula que você vai usar, independente da área que você escolher, na sua vida inteira. Boa sorte!